Olá, eu sou a professora Lídia e neste ano de 2018 nós estamos trabalhando com um projeto de extensão cujo tema é produção e divulgação de poéticas de e sobre negros. Nesse espaço nós pedimos a sua atenção para o discurso do Léo. Ele vai nos falar sobre a pesquisa que ele desenvolveu ao longo deste ano. Ao longo deste ano, nós estudamos e analisamos os textos de Conceição Evaristo, pautando sempre para um valor cultural da linguagem. Nós utilizamos para isso o conceito de afrocentricidade, que busca perceber os valores culturais impressos no texto e como é que esses valores culturais se articulam para a construção e sistematização do texto literário dessa autora. E, Léo, de que maneira essa sua leitura, essa sua pesquisa pode contribuir para o crescimento cultural do leitor? O leitor, a partir do momento que toma acesso aos nossos textos e às nossas produções, ele vai perceber nuances no texto desta autora que é incomum, a olho nu, sem uma orientação de ser percebido. Por exemplo, nós temos a presença forte de valores civilizatórios. Esse termo advém do texto de Fábio Leite, um autor que busca entender a relação entre cultura africana e cultura brasileira. Léo, valores civilizatórios, esse conceito significa o quê? Esse conceito significa constantes socioculturais, elementos que permeiam toda a cultura africana e no Brasil ganha novo sentido. A gente diz nas letras que foi ressemantizado, né? E isso impacta diretamente o texto literário afro-brasileiro e aqui principalmente o texto que nós nos dedicamos a estudar, que é a obra Poncia Vicêncio da Conceição Evaristo. Por exemplo, há citações diretas e indiretas a um conjunto de práticas religiosas e a divindades mesmo afro-brasileiras, que confere um sentido novo à palavra e uma nova forma de ler o texto. Certo, Léo. Então, nós estamos entendendo que essa caracterização, essa cultura africana que está presente no texto da Conceição Evaristo é que dá o diferencial ao texto dela, é isso? Exatamente. A própria autora trabalha com o conceito de escrevivência, né, que é trabalhar a realidade e texto, e ela faz isso de uma maneira poética, de uma maneira lírica, né, de uma maneira que ela trabalha todos os sentidos do texto. Ela trabalha com a palavra enquanto som, enquanto sentido e também enquanto forma. Léo, a literatura, ela representa a realidade. Então, neste caso, essa presença afrocêntrica no texto da Conceição Evaristo precisa estar também por aí afora, Brasil afora. E isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando nós nos colocamos a ouvir os sujeitos mais velhos, os sujeitos idosos, e aqui mais velho é uma expressão para dizer de pessoas com maior sabedoria, com maior conhecimento de vida, que são as pessoas muito respeitadas a partir da cultura afro-brasileira. Quando nós nos colocamos a ouvir e a escutar esses mais velhos, nós estamos também reproduzindo esse caráter afrocêntrico que a Conceição Evaristo busca representar na sua obra. Então, o respeito aos mais velhos, a audição aos mais velhos, é uma característica mais ligada à cultura africana. Sim, e também indígena, né? Também os indígenas brasileiros têm esse caráter de respeito pelo sujeito mais velho e por esse processo de transmissão do saber do sujeito mais velho para o sujeito mais novo. Entende-se de uma forma alegórica, né, que os jovens é a força da comunidade, né, a força do povo. E o sujeito mais velho, o sujeito idoso, é a sabedoria. Então, é na ligação e na comunicação entre mais jovens e mais velhos que
se dá todo o encaminhamento. E a Conceição Evaristo traz isso para o texto dela. Então, o texto da Conceição Evaristo é altamente recomendado porque é bastante pedagógico e é uma pedagogia altamente produtiva, é isso? Exatamente. É um texto que nos ensina a ver o texto com outros olhos e enxergar a realidade também. E o idoso também. E o idoso. Como uma pessoa que pode contribuir. É uma pessoa digna de respeito e necessária para a evolução e para o encaminhamento da nossa própria humanidade. Léo, e eu estou pensando aqui, na obra em si, como é que a voz desse mais velho, no sentido bom da palavra, aparece? Dentro da obra, há um respeito muito grande pelo mais velho, como já foi dito, e isso aparece na forma que a Ponciá Vicêncio se relaciona com a própria mãe dela. É uma relação de respeito, uma relação de carinho, onde a Ponciá, por exemplo, na infância, aprende com a mãe a moldar o barro. Ela e a mãe se tornam artistas, né, tendo obras, inclusive, expostas dentro da narrativa em cidades importantes. Tá. E com relação ao relacionamento da Ponciá Vicêncio com o avô dela, que ela chamava de vô Vicêncio? É outra figura marcante dentro da obra. A Ponciá Vicêncio procura, ainda na infância, conhece esse avô, pouco antes dele falecer, mas é uma figura que a marca profundamente. Ela, por exemplo, logo após aprender a moldar o barro com a mãe, molda uma imagem do avô e carrega essa imagem durante toda a vida para significar todo o processo de ancestralidade desse avô e todos os ensinamentos dele que ela carrega, que ela procura absorver, que ela procura aprender. O próprio narrador da obra diz que aquela personagem marcou profundamente a Ponciá Vicêncio. Eu, lendo a obra, noto que a Ponciá Vicêncio fala a todo momento que as pessoas falam que ela se parece muito com o vô Vicêncio. Isso significa que ele está colado nela, né? Ela a respeitava tanto que ela mesma passa a acreditar que ele está nela, de acordo com a valorização que ela dava ao seu avô, o vô Vicêncio. Sim. É isso aí. E uma outra questão é a questão do narrador, né? Você falava de narrador griótico. O que vem a ser? Narrador griótico é uma expressão cunhada no meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora, onde nós, nas nossas análises, percebemos que a voz que narra toda a obra é uma voz externa e onisciente. Mas não apenas uma voz externa e onisciente, mas uma voz que se interliga a todo o processo de história da obra. Ele é uma figura que marca. Então, o narrador griótico, a exemplo dos velhos griots africanos, ele é aquele que, absorvendo toda uma memória narrada pelos mais velhos, reconta às novas gerações para que elas possam aprender e crescer. Então, nesse sentido, é um narrador griótico, aquele que faz a mesma função. Me parece, e é uma das conclusões da nossa análise, que essa voz onisciente e externa é alguém da própria família da Ponciá, que, ouvindo a história de seus ancestrais, a reconta às novas gerações. É um processo parecido com esse, está no poema Ijuca-Pirama, do Gonçalves Dias, né? Onde no final um velho timbira está contando para crianças a história do Ijuca-Pirama, né? E diz: meninos, eu vi. Então, você acabou me puxando essa lembrança, né? Que também aquele velho timbira era um contador e que havia pessoas rodeando e escutando os ensinamentos dele. Daí que, de fato, o contar histórias e escutar as histórias dos mais velhos pode ser mesmo uma caracterização da cultura africana e da cultura indígena. Léo, o que mais nós temos na obra que nós podemos chamar de afrocentricidade?
Poderíamos também chamar de afrocentricidade todo o processo de relacionamento familiar. É uma família que tem um profundo sentido de ajuda, né? Nós poderíamos inclusive fazer uma brincadeira aí com a filosofia africana e recuperar um conceito muito válido que é o Ubuntu, que é o sentido de que você cresce não sozinho, mas com o outro. É na ajuda e na convivência com o outro que o seu crescimento como pessoa, como sujeito se dá. A autora o tempo todo faz menção a isso no momento em que ela diz Poncia Vicêncio e os seus. Poncia Vicêncio é a busca dos seus. Esses seus é justamente a família, o povo, aqueles que circundam, que são os vizinhos, que são próximos a essa personagem e que ajuda ela no processo de crescimento, de amadurecimento como pessoa, como sujeito, como ser humano. Então, essa relação dialógica é muito pedida na atualidade pela pedagogia, né? Essa dialogia que deve acontecer dentro de sala de aula também está altamente sugerida no texto da Conceição Evaristo Poncia Vicêncio. Exatamente. Nós, no nosso processo, nos nossos textos, dizemos inclusive que é uma literatura iniciática, justamente por trazer esses novos elementos, trazer todo esse caráter de pedagogia, não de folhetim, mas de pedagogia como processo de crescimento, amadurecimento, usando uma expressão muito comum nos meios das pesquisas literárias, é uma literatura que humaniza, justamente por trazer todos esses novos elementos que vai permitindo o amadurecimento do sujeito. Parece que é uma humanização que advém de uma relação entre os seus, não é isso? Exatamente. Através também da escuta do que o anterior tem para dizer para o que está ali. Tudo bem, você gostou de fazer o trabalho, gostou de fazer as pesquisas? Muito, foi extremamente produtivo, foi um contexto até então desconhecido, né? Foi a cada dia, a cada nova leitura sugerida, a cada novo processo iniciado, né? A cada nova fase da pesquisa, foi um processo de descoberta, um processo novo, né? Como para mim, como pesquisador, como graduando de letras, que alterou a visão por levar a conhecer o novo, a abrir os olhos para o novo, que é o processo de pesquisa tem todo esse caráter também iniciático, poderíamos dizer, que é abrir os olhos do pesquisador para o desconhecido ou para o não tão conhecido. Tudo bem, Léo. Então, é isso mesmo. Nós vamos ficando por aqui, não é isso? Exatamente. E até uma outra oportunidade de produção, divulgação de nossas pesquisas.